night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Olá, nação jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha. Hoje estamos aqui, eu, professor Oliveira Soares, no frio, para conversar com vocês. Frio bastante, né, cara? E eu sinto um frio na cabeça, eu não consigo ver o porquê. Pois é, Eu né? não consigo, mas eu sinto um frio na cabeça, minha toquinha tá ali, porque lá fora o troço tá Lá trash. fora, a Cascavel, cara, é assim, ó, não Venta. importa o local, Cascavel sempre vai ser mais gelado, porque venta. O vento aqui, ele faz a curva aqui pra ir pro inferno. O troço aqui não é fácil, né? Eu acho que o tal do minuano nasce aqui, viu? Só pode. Nasce aqui, passa na Serra Catarinense Gaúcha, gela e desce, porque aqui o troço é feio, cara, tá? Aqui é bicho É brabo. brincadeira. Boa tarde pra todo mundo aí. Mais um programa. Mais um programa. Vocês que estão ali, ó, já a Amanda Franco disse que já tava ficando com saudades. A Vanessa Tenório. O Eduardo perguntou qual é o assunto de hoje. Pá, redes sociais. Vamos falar sobre redes sociais. Aliás, sobre todos os aspectos que estão associados a redes sociais, assim, do tipo de informação em rede social até produtividade no trabalho com rede Tudo que for social. possível. Tiagão Barbosa já tá aí. Olha lá, professor Oli no estilo. O Oli é o nosso representante da moda, né, cara? Putz, quem dera, hein? Eu venho sempre nesse meu visual semi-dormindo, meio morador de rua. Mas se eu chegar nessa condição aqui, os caras não deixam eu entrar no prédio, cara. Pá, o que esse velho louco tá fazendo na porta aqui, cara? Cara do céu. Ó, o Sergião falou, vem pra Pucarana pra ver o que é. Cara, lá venta também, cara. Lá venta também. Putz, lá é feroz o vento também, cara. Pá. Oli, mandaram ali, ó, o Tiagão disse, só falta um monóculo e um cachimbo. Porque é o estereótipo da inteligência, né, cara? Vocês já repararam, por exemplo, que toda vez que tem um videozinho do Pondé na internet, ele tá fumando charuto com aquele óculos pequenininho, pra parecer assim. inteligente. Mas eu tenho, porque veja só, eu tenho um óculos pequenininho também, que vai ficar pasmo agora. Olha aqui o meu óculos. Não. Olha o meu óculos para leitura quando falta luz. Olha lá. Pronto. Agora o Oli já tá no estereótipo. Dá alguma, viu? Vamos ter que achar um charuto pro Oli fumar aqui. Ah, Deus do livro. Aí vai começar a bombar. Quando falta luz, eu preciso disso aqui pra ler, cara. Quando É? falta luz, realmente preciso disso aqui pra ler. Eu uso um óculos pra leitura, mas só porque ele aumenta a minha velocidade de leitura. É? É, ele aumenta bem, Não, assim. isso aqui é pra quando às vezes tem pouca luz, pra não cansar a vista também, eu uso isso aqui pra leitura só. Ah, legal, legal. É, senão cansa muito, a gente lê bastante, então às vezes fica muito tempo assim, então isso aqui ajuda. Entendi. Amplia. Como é que tem o volume de leitura ali? Eu nunca te perguntei isso. Geralmente eu pergunto pra quem tá no Jamilcast. nunca Cara, te eu perguntei. tenho, normalmente eu tenho 3 ou 4 livros que eu leio ao mesmo tempo. Certo. Porque às vezes ele me enjoa. Isso é característica de leitor ávido, né? Ler 3, 4 Então, títulos por ao exemplo, mesmo meu livro de cabeceira hoje é a bibliografia do Hitler. Estou de 1077 páginas, está faltando umas 400 para terminar. Aí no carro eu tenho as Coroadas em Terras Estrangeiras, que é a história das rainhas que foram coroadas na época do século XVI e XVII, como a própria Leopoldina aqui no Brasil, Maria Antonieta, Maria Carolina, que foram coroadas na Europa, então conta a vida delas. Aí tem também a vida dos 12 Césares, que eu estou relendo. E um livro de mitologia dos principais mitos gregos, que eu gosto bastante, estou fazendo uma releitura também. Então Que esse joia, aí, cara. eu vou relendo aí, vou vendo, de repente pego uma coisinha mais diferentinha para dar uma lidinha, uma curiosidade. Aproveitando o gancho. As Amantes da História é muito bom. Esse é muito divertido. As Grandes Amantes da História é muito bom. Antes de eu
pegar o gancho que eu ia pegar aqui, eu ia te perguntar, mas assim, e o teu... Puta, Carlão, ainda bem que ele não cuspiu no copo, né? Não cuspiu no copo, tá? E o a tua quantidade de horas de leitura? Cara, Você estabelece uma hora? Não, Você tem uma rotina assim? Não. Por exemplo, antes de dormir, todos os dias eu leio. Isso Certo. pra mim é básico. Eu vou dormir, eu pego lá, vou ler alguma coisa antes de dormir. Agora, eu carrego sempre, porque às vezes eu tô parado e não tenho o que fazer, eu vou ler. Eu leio 4, 5 páginas, leio rapidinho, eu tenho um intervalinho, eu leio. Às vezes eu tenho atendimentos para fazer, entre um outro eu leio um pouquinho também, e assim vai lendo. Vai se mantendo, né? Eu não tenho assim uma regra. Porque às vezes quando eu pego um troço que eu gosto muito, eu vou muito a fundo e eu acabo lendo muito mais do que eu preciso. Então eu mais ou menos pondero. Entendi. Porque dependendo, por exemplo, a questão da luz é uma coisa que me incomoda muito. E às vezes me dói um pouco o olho, então aí eu paro. Mas eu li recentemente aí a História da Morte, isso é muito bonito. A História da Morte, ele conta a história da morte no decorrer das guerras, como avançou a medicina no decorrer das guerras. Esse aí não é o do... Puta, falhou o nome agora, eu sou péssimo pra isso. Pierre... esqueci. Thompson. Não, Thompson é a História da Maldade, muito bom também. A História da Maldade conta a história da maldade no decorrer da história, como ela vai mudando de uma época para outra. De repente, a maneira que você vê uma maldade hoje não é o que se via, por exemplo, no século X, XII, XIV. Entendi. São situações diferentes. O que é hoje muito violento era uma coisa rotineira, como preceitos de guerra. Uhum. Então, quando a Idade Média faz a paz de Deus e a trégua de Deus, é uma tentativa de diminuir a violência em relação às pessoas, em relação ao mundo, para não faltar comida e não morrer muita gente. Então você criava regras também para que você não mexesse com a opinião pública de uma forma muito grande. Sempre se poupou mulheres e crianças. Então mexer com mulheres e crianças em guerra sempre foi uma atrocidade, desde o século X. Antes de nós ingressarmos no assunto de hoje, vou aproveitar que a gente estava aqui, que você falou de mito grego. E eu queria te convidar para refletir sobre o mito da caixa de Pandora. Existe algo nesse mito que eu acho que geralmente as pessoas deixam passar, mas eu tenho certeza de que você não deixou passar. Bem, vamos lá para a galera que está assistindo contextualizar. O mito da caixa de Pandora é que você tinha lá, né, uma espécie de proibição de abrir um artefato mitológico, artefato dos deuses, uma caixa, que na verdade não é uma caixa, hoje nós lemos como uma caixa, mas era um jarro, né? De qualquer forma, ânfora. Que a caixa nem havia, né? Exatamente. E hoje ele foi modernizado, né? Mas enfim, e Pandora abre e de lá de dentro saem todas as desgraças do mundo. Tudo que tem de ruim sai dali. Mas sobra uma coisa dentro da caixa. Que é a última que morre. A esperança. É a última. A leitura que eu faço desse mito é que também pode ser lido que a esperança era um castigo. Pode ser. Porque estava dentro da ânfora dos castigos. Ela é um castigo. Que pode criar para você ansiedade. E frustração? E frustração. Você fica sempre à espera. Tanto é que se diz, felizes aqueles que nunca esperam nada de ninguém. Exatamente. Esse vai ser muito feliz, porque você viver na esperança e na expectativa, que cai naquilo que nós vamos falar hoje. Cara, que troço louco. Por exemplo, essa vida nas redes sociais hoje foi nos criando uma esperança e uma expectativa que antes nós não tínhamos. Concordo. De uma vida perfeita, de uma vida maravilhosa. Na internet todo mundo é legal, todo mundo é bonito. Exato. Todo mundo com filtro. Todo mundo simpático. Todo mundo é simpático, ninguém tem problemas, né? É louco, cara, é muito louco. E eu tenho uma vontade, até uma vontade minha aqui, eu tenho uma vontade de escrever sobre a mitologia grega, adaptando os mitos para a nossa realidade. Tipo assim, pegar um mito do Cupido, um mito uma qualquer... leitura contemporânea da mitologia. Uma leitura contemporânea. Mas eu tenho medo, às vezes, de você produzir um troço que fique muito fora da casinha, né? Ou então, talvez, aí eu me permitir uma releitura. Mas, Olim... Tem cabimento isso? Cabe. Claro que tem cabimento. Pode ser, quem sabe uma hora eu sento para escrever. O cara que escreveu, lógico que são instâncias completamente diferentes, mas o cara que escreveu o Percy Jackson, e que foi um sucesso de vendas, uma narrativa, ele baseou toda a mitologia grega e o Monte Olimpo nos Estados Unidos. Pode ser. A esperança é viva, olha lá. Tem coisa interessante a colocar ali. O Verona falou da Rainha Elizabeth.
A Rainha Elizabeth é a famosa esperança, né? É, exatamente. Pra quem não sabe, o Oli é o cara que mais consegue zoar a Rainha Elizabeth. Né? Pá, mas é muito divertido aquela mulher fabulosa. Já recebeu até a carta da Inglaterra para que ele pare de fazer isso com a autoridade deles. Ai, a Vanessa se divertiu ali, a última que morre, o Walter Duarte, para mim a esperança é viva, é Jesus Cristo. É isso aí. Uma boa visão. O Experimento Universo 25, Utopia dos Ratos. Veremos, é uma boa sugestão. Boa sugestão. Boa. Gente linda, nós vamos falar hoje sobre redes sociais, então nós temos que partir de algum lugar. Não sabemos aonde vamos chegar. Não. Mas vamos partir de algum lugar, né? Quando nós pensamos em rede social, hoje o que mais vem à nossa mente é algo como um Facebook, Instagram, um TikTok, talvez. Que agora é moda no Brasil. É o Twitter, né? E bem, essas são as mais comuns que vêm à nossa mente. Mas existem outros, como por exemplo a Twitch, que é voltada praticamente para o universo dos gamers. Isso, tem também. E assim, mas é lógico que a rede social não nasceu aí. Não. Nós podemos dar passos atrás para pensarmos de onde essas redes surgiram. As redes sociais, na minha visão, surgiram nas antigas confrarias. As confrarias já eram essas redes sociais, só que elas eram um processo eminentemente presencial. Exato. Onde você tem hoje algumas confrarias de vinho, a confraria que envolve motocicleta. Se você pegar, por exemplo, no campo do motociclismo, a forma como os motociclistas se cumprimentam acabou sendo basicamente uma regra, um padrão. É um padrão internacional que você tem do cumprimento dos motociclistas, que é dentro de um processo de uma confraria, mas você tem confraria de vinhos, você tinha confrarias de intelectuais. Se você pegar, por exemplo, na época colonial brasileira, a intelectualidade brasileira se reunia nos clubes de serviço, que entre eles a principal a maçonaria. E depois você foi criando outros, Rotary, Lions e por aí vai. Mas são essas confrarias que acabam formando as redes sociais. Uma delas, inclusive, acabou fomentando a Inconfidência Mineira. Exatamente. Né, que foi a confraria realizada pelos intelectuais na época do arcadismo brasileiro. Você tem a época das Inconfidências, a famosa Inconfidência Carioca, que era um grupo que se reunia para ler e de repente foram vistos como se fosse um pessoal tentando dar um golpe no Brasil. Então veja, então essas ideias de reunir-se em redes sociais sempre existiu. Eu vejo na minha visão, mas é que lógico que nós temos que o processo nosso do online nos facilitou demais. É o alcance, né? É o alcance que nós temos hoje. A internet, ela aproxima aqueles que estão longe e afasta os que estão perto. Isso hoje, na visão que você tem da internet, é isso. Criou para nós, por exemplo, uma ansiedade muito grande, a discussão da autoestima que você tem nas pessoas hoje. Nós estamos nos ficando depressivos com a vida maravilhosa que os outros levam, e por que não eu? Mas se você pegar, por exemplo, agora com os filtros, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso nas redes sociais, ninguém tem defeito. Então os padrões de beleza estão ficando mais evidentes ainda. É claro. E se você está fora desse padrão, isso é frustrante para a pessoa. Isso é frustrante. Você vai criando situações, por exemplo, onde as pessoas associadas à rede mundial de computadores hoje, você quase que é um hiperativo por si só. Você faz várias coisas ao mesmo tempo e isso pode ser extremamente frustrante que você possui. É quase que uma obrigação de ser multitask. E ao mesmo tempo você tem que ser obrigação de ser feliz. E ninguém pode ser feliz. Se você for feliz o tempo todo, você é um retardado. A felicidade é praticamente uma imposição. Porque não tem como. Você vai ser feliz o tempo todo. Seu cachorro morreu, você vai ficar feliz que seu cachorro morreu? Não, você tem momentos de felicidade. Mas com a vida mostrada na internet dessa maneira, existe uma obrigatoriedade de ser feliz. Você sabe que eu faço uma distinção entre alegria e felicidade? E tem. Porque para mim a alegria é algo momentâneo. Sim, né? A felicidade talvez seja uma condição ou um estado de espírito mais duradouro. De um somatório de momentos. Isso, uma espécie de saldo, né? Saldo que você faz. Isso. Mas a alegria é mais momentânea. E o que nós compartilhamos na internet, usualmente, são momentos de alegria. E a pessoa julga que aquilo seja felicidade. Não, e outra, eu vejo assim, em alguns momentos, cara, o povo é muito jacu, cara. O povo
Pô, Jacu, o que interessa saber o que você vai comer? O cara vai fazer um lanche, fotografa o lanche. A preocupação dele é fotografar o lanche antes de comer. Mesmo que o lanche esfrie, ele fotografa e coloca embaixo o que tem para hoje. Meu, isso é muito Jacu, cara, tá? Não interessa o que você vai comer para os outros. Isso não interessa. É a hiperexposição da realidade. Mas você se expõe demais hoje. É claro. Eu me lembro de que eu li uma obra do Richard Sennett, conhecida com o título dela é O Declínio do Homem Público. E ele faz uma análise a respeito de como eram as cidades antes de nós termos uma revolução citadina na arquitetura das cidades. Então, antigamente, as cidades, principalmente o centro das cidades, eram apenas locais de passagem. Sim. Você apenas cruzava para chegar a outro lugar. Conforme a arquitetura foi modificando, os centros da cidade começaram a se transformar em lugares para a exposição. Então, o homem agora passou a ser um homem público. Ele tinha que ser visto na cidade, tinha que ser notado. Na corte. Exato. E isso começou a fazer aflorar ainda mais um sentimento narcisista, né? Sim. Mas o Richard Sennett vai publicar isso na década de, se minha memória não vai falhar miseravelmente agora, 90 virando para os anos 2000, sabe? Fazendo uma análise ainda do século XIX, século XX. Né? E aí, ele pega nesses dois séculos para analisar. E hoje nós temos uma inflação do sentimento narcisista. Porque agora, com todas as ferramentas visuais, auditivas e de demonstração pública, que são as redes sociais, todo aquele aparato para demonstrar que você é um ator social que não é um coadjuvante, mas um protagonista na sociedade, esse aparato fica muito mais refinado. Eu posso mostrar para muito mais gente. E Claro. esse sentimento narcisista fica ainda mais inflado. Vamos partir de redes sociais mais antigas, Oli. Quando nós tínhamos... Eu não sei se você usou metade das coisas que eu vou falar aqui. Mas vamos lá. Quando nós tínhamos uma coisa chamada Mirk. Não. Não? Não. O Mirk era uma espécie de bate-papo em que você logava e já havia comunidades ali. Mas você não mandava foto por lá, você mandava no máximo algumas figurinhas que havia daquela época feitas com atalhos de teclado. E as pessoas já se reuniam nessas comunidades, né? O Mirk foi talvez o avô do bate-papo. Depois comunidades como bate-papo do UOL, do Terra, enfim, Aí vai coisas virando dessa festa. natureza. Depois passamos para algo que foi conhecido como Fotolog. Esse eu já conheço. Que nós tínhamos o Flogão, né? Flogão, Fotolog, que as pessoas tiravam foto, colocavam legenda e a galera comentava. E aí o próximo implemento, que foi uma revolução no campo da rede social, foi o Orkut. Bem, Né? a música com o Snapchat, você trocava a música, exatamente. tinha que trocar. Mas o Snapchat veio depois ainda do Depois, Insta. é. O que sepultou... Não é Snapchat que eu queria dizer. Napster. Napster. Trocava música, Napster, que, Napster. nossa, gerou um processo direitos autorais. judicial. Metallica isso. moveu o processo judicial. Direitos autorais, O Winamp, que veio depois do Napster. E aí nós tivemos, durante algum tempo, o Orkut como rei das redes sociais, até que ele foi sepultado pelo Facebook, que se mantém até hoje como um detentor de uma parcela muito grande de informação a respeito do comportamento das pessoas. Mas o que eu vejo assim, o que facilitou demais foi a própria velocidade que a internet nos trouxe, com a velocidade que você tem hoje, com a facilidade que nós encontramos hoje. Você tem, por exemplo, que a população do mundo hoje fala assim, algo na casa de 60% dessa população está logada. Ou seja, nós temos 4,5 bilhões de pessoas aproximadamente conectadas à internet. Se você pegar o caso brasileiro, por exemplo, nós temos 206 milhões de celulares ativos no país. 206 milhões milhões de celulares ativos. Aí praticamente 97% da população brasileira está conectada em algum momento. Então você percebe que quem não está conectado em nenhum momento seriam pessoas atreladas aqui. Ou o cara tem uma idade muito elevada, ou o cara faz parte de um rol de analfabetos, que é um grupo, uma parcela respeitável até. Mas analfabetos digitais também. O analfabeto digital, mas você vai encontrar que a quantidade de pessoas que estão conectadas é muito grande.
Então essa quantidade muito grande gera uma quantidade de informações muito grandes e vai gerando nas pessoas uma certa crise de ansiedade que você tem. Porque hoje você tem, além do ciberbullying, que é uma coisa comum, o hoax, que é o famoso boato, né? Onde nós temos que os boatos correm de uma maneira tal que você pode inclusive gerar crimes na sociedade, porque ninguém peneira nada. A informação simplesmente chega. E a ideia muito simples que você vê é que, apesar de todo esse campo gigantesco de informações que você tem, nós encontramos que as pessoas estão se uniformizando. Exato. Você acaba convivendo somente com pessoas que pensam igual a você. Porque se você não pensar igual àquele grupo, você está fora. E que, na realidade, não mudou muito dos grupos presenciais. Sim. Você se parece com o grupo no qual você está inserido. O grupo social dá a você uma segurança. Por isso que você no grupo se sente mais seguro para qualquer outra coisa que você tenha. E ao mesmo tempo você vive, desde os anos 90, o que o Guy Debord já dizia, é uma sociedade do espetáculo. Nós espetacularizamos aquilo que seria a nossa vida. E aí você vê a vida do outro maravilhosa nas redes sociais, você fica louco com aquilo ali. Você fica doido. Isso cria um grupo de ansiosos que você possui. E repare que nós temos hoje, por exemplo, que você brigar e discutir na internet, dá a impressão que faz parte do dia do indivíduo. Ele acorda louco para encontrar uma polêmica para poder falar, porque todo mundo tem discurso de autoridade. A internet dissolveu o monopólio da verdade e também dissolveu o monopólio da intelectualidade. Claro, o conhecimento agora ele tá distribuído para todo mundo. Eu diria que a informação. A informação. Não o conhecimento. Corrigiu legal. Corrigiu legal. Boa. Informação conhecimento processada. Não, corrigiu legal. Ele corrigiu em cima da bola. A informação. A informação sim, não tem processamento nenhum. Tanto é que aquilo que você tem da fake news circula livremente. Sim, a galera já está ali comentando. Já vou passar para as perguntas aqui, comentários. O Walter falou que é da época do Orkut. O Adriano Bonfim perguntou: qual a opinião do professor em relação à frase do Humberto Eco? As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Eu já vou responder a essa pergunta. O Oli também tem uma opinião sobre isso, tá? Então eu vou começar respondendo, mas aí há várias perguntas abaixo, tá? A frase do Humberto Eco, na minha opinião, ela é feliz, mas ela tem que ser entendida de uma forma cuidadosa. Quando ele diz as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, nós pressupomos que existe uma legião de imbecis e que esses imbecis hoje são livres para falar o que quiserem. Bem, vamos tomar cuidado com isso. Todos nós somos imbecis. Em algum momento. Em algum assunto. Sim, tá? E um monte de assunto, eu diria. E o que acontece a internet só pôde, as redes sociais, vamos dizer assim, ela publicizou a imbecilidade de forma pulverizada. Ou seja, uma besteira que você diz aqui, hoje é pulverizada para milhares ou milhões de pessoas. Principalmente se aquilo que você disser for interessante, apesar de ser uma tolice, certo? Nós costumamos pensar que na Grécia clássica, as pessoas eram geniais, porque você tinha a ágora e a galera discutindo, os sofistas, os filósofos, e você cria uma imagem de que na Grécia Antiga havia um celeiro intelectual majestoso. Você não faz ideia de quanta gente energúmena falava besteira na Grécia. Por quê? Porque o que chegou até você foram os relatos dos filósofos. Que são bons. Exatamente. As coisas medíocres morrem no caminho. Mas que, de certa forma, olha que coisa engraçada. Ali as pessoas falam assim, mas que os grandes filósofos, Quando você imagina o Platão, nós sabemos que o Platão foi genial naquilo que ele falou, e principalmente naquilo que restou dos ensinamentos do Platão. O Platão foi genial. Mas você também tem que saber que o Platão acreditava que você tinha 3 almas e que cada alma morava em uma parte do seu corpo.
Ou seja, se você abrisse a cabeça, a alma racional ia sair de lá de dentro. Uma alma que era alma irascível morava dentro do coração. E uma alma concupiscível morava no seu baixo ventre. Tá? Ele defendia essa ideia de que existia uma alma que objetivamente morava ali. Então, isso é uma grande bosta que ele falou. E o Freud falou o quê? Não é? Então, o que assim, para endossar o que estou dizendo, que todos nós, em determinado momento, somos imbecis e falamos besteiras. Mas eu digo assim, tem que dar voz a todos. Eu acho. Todo mundo pode externar a sua opinião. O que a gente não pode ter é que aquilo ali seja a suma verdade. Claro. O que nós estamos tendo hoje são discursos de autoridade. Você permitir o acesso a todos é uma coisa óbvia. Todo mundo pode externar o seu pensamento, defende essa ideia, faz parte do processo, e apenas as coisas boas é que vão gerar frutos e vão representar alguma coisa para frente. As coisas ruins vão ficando e nós vamos esquecê-las com uma facilidade muito grande. Claro. Então, quando ele diz ali exatamente uma legião de imbecis, é porque todo mundo hoje pode falar para quem ele quiser. O que nós temos hoje é que todo mundo busca um reconhecimento público. A pessoa entra no TikTok fazendo um videozinho engraçadinho, fazendo palhaçadas para que as pessoas deem risada dela, na esperança que aquilo ali viralize. Então a ideia é que as pessoas deem risada de mim, não que você sorria para mim. A ideia que eu vejo é completamente diferente. Você rir de mim é uma coisa. Você sorrir para mim é outra coisa completamente diferente. Então as pessoas desculpe, só cortando. As pessoas se dispõem ao ridículo para que ela possa ter curtidas, para que as pessoas possam ver aquilo ali. Ela quer uma projeção de uma celebridade momentânea, essa Exato. que eu vejo. Hoje me fizeram uma pergunta naquela caixinha de perguntas do Insta. Eu pensei várias vezes para responder, mas acabei respondendo. A pergunta que a pessoa fez foi: qual é o seu maior desafio hoje como professor? Eu respondi que o meu maior desafio hoje é não ter que fazer uma dancinha para ensinar coisas básicas da língua portuguesa. Eu vejo assim, ó. Há uns tempos atrás foram fazer uma entrevista com professores de cursinho, aí a pessoa chegou lá de uma emissora de TV, montou todo o troço, montou toda a parafernália, aí e todo parado, eu esperando montar todo aquele processo. Quando acabou de montar, a diretora do evento virou para mim: professor, então pode começar aí? Eu comecei, ela levantou: não, professor, fala uma coisa engraçada aí. Eu falei: acho que você veio para o lugar errado, acho que o objetivo não é esse. Se você veio mostrar uma aula de cursinho não significa dizer que eu tenha que falar coisas engraçadas para você. Pode ser que no decorrer do caminho alguma coisa seja divertida, mas o que eu estou passando aqui é coisa que cai no vestibular. Exato. E ela perguntou: não tem uma música? Eu falei: não tem música. Que música? Eu vou cantar uma música de história falando o quê? Não tem cabimento. Ela juntou todas as tralhas dela e foi embora. Por qual motivo? É a visão que às vezes você tem da educação. Uma visão de que a educação tem que ser só questões divertidas, então não é por aí que funciona. E detalhe, como eu disse para você agora há pouco, é você querer ser feliz o tempo todo, a todos os momentos. Isso não existe. Isso não existe. Então o que a gente acabou criando nessa grande dependência é que nós viramos um viciado hoje em termos de uso das redes sociais. Sim. A quantidade de horas que nós estamos perdendo é absurda, cara, em termos de redes sociais, é absurda. Vamos pensar no quesito influencer, né? Que o que chama de rede social Tem uma influencer. vendendo água que ela tomou banho, você viu isso? Né? Pois é. Existe uma coisa que assim, eu analiso esse comportamento das pessoas que seguem os chamados influencers. E daí, principalmente eu analiso a pessoa que segue aquela que demonstra uma vida perfeita, um corpo perfeito e tudo mais. O que a pessoa faz é viver pela vida do outro. Ou seja, ela não tem condições de sair de casa e ir para as Maldivas. Ela não tem a opção de pegar um avião e estar na Itália, ou em Paris, ou no Rio de Janeiro, ou fazer aquele procedimento estético. Mas essa pessoa que ela segue faz isso. E como a vida dela não é significativa o suficiente, ela vive pela vida do outro, espelhando-se no outro numa espécie de dissolução de identidade. Isso é uma discussão filosófica fodida. É uma espécie de dissolução de identidade para que eu seja feliz espelhando uma projeção de vida que eu não terei na outra pessoa.
Tá, mas a vida do outro é uma vida apenas de exposição. Ele faz uma performance. Aquela influencer americana que se matou com depressão começo do ano agora, e milhares de seguidores mostrando uma vida maravilhosa e altamente depressiva. Mas você não expõe na internet suas fraquezas ou suas que não, tristezas. claro que não. E é por isso porque ninguém segue quem tá triste. Claro que ninguém não. segue quem é fraco. Mas ninguém quer conversar com quem é triste. Exato. Você não quer ficar do lado de alguém que só reclama, alguém que tem ao redor dele uma nuvem. O próprio Nietzsche falava que a nossa vida é como se fosse uma obra de arte trágica, certo? Mas as pessoas consideram a vida como uma representação artística. Só que se a sua representação artística está muito triste, Ninguém quer. eu quero assistir a de outra pessoa. Mas porque você hoje só se sente completo se a sua vida estiver na rede. É claro. É a mesma coisa. Se a sua vida não estiver exposta na rede, você não se sente completo. Essa que é a ideia. Então por isso que você posta tudo. Pablo, é uma coisa impressionante. Às vezes a gente sai para jantar, estamos eu e minha mulher, nós estamos jantando ali, você começa a observar nas mesas ao redor, só estamos no celular. As crianças sentam na mesa, a primeira coisa que eles fazem, já tem um suporte para o celular, bota um videozinho ali, a criança não interage, ela vai comendo, porque ela está com fome, ela vai comendo, vai vendo o videozinho, a família está aqui, os pratos chegam, nós vamos fotografando, e aí você percebe que não tem ninguém conversando. Você não pode conviver com alguém com quem você não gosta de conversar. A ideia básica é essa. Como é que você conviverá com alguém? Claro. Você não gosta de conversar com a sua esposa? Não haverá meios de convivência nisso. Então o que nós estamos tendo hoje é exatamente isso. As nossas experiências de vida só são completas quando as pessoas estiverem vendo isso aí. Quer dizer, se elas não estiverem vendo, significa dizer o quê? Nossa, então eu não estou vivendo uma vida feliz. Então é essa exposição que é muito intensa, o que acaba sendo um vício. A sua vida não é vivida pelo que você experiencia, mas pelo que você representa. Exato, o que os outros estão vendo agora que eu estou fazendo. Agora percebam, você demonstra como uma americana que viveu 6 meses viajando e ela não saiu da casa dela. Ela só simplesmente era uma excelente profissional de vídeo. Ela sabia editar muito bem. Então ela tinha os pontos turísticos que ela frequentava, ela fez as fotos, ela fez tudo e ela não saiu de casa. Ela permanecia em casa. Aquela vida para ela era uma vida maravilhosa. Você vê que coisa, cara. Olha só que interessante. Vamos continuar. Eu gosto de fazer essas provocações filosóficas. Você sabe, Oli, eu não sei nessa parte o quanto você tem de leitura disso, mas você sabe qual é o conceito de liberdade em Marx? Não. O conceito de liberdade em Marx é a possibilidade que você tem de escolher entre opções reais e factíveis. A possibilidade que você tem de escolher, certo? Aí vamos lá. Nós estamos aqui numa tarde fria na cidade de Cascavel, gelada. Daqui a pouco a gente sai ali 4 graus, 3 graus, 7, enfim, tá frio. E nós estamos fazendo esse programa aqui para você. Suponha que você tenha a mesma condição que nós. Você está passando frio na sua cidade. Eu pergunto, por que, Oli, nós dois não saímos daqui uma meia hora, pegamos o nosso jato particular que está lá no hangar do aeroporto e voamos para Abu Dhabi? Nesse momento agora? Você poderia fazer isso? Não. Eu também não poderia fazer isso. Essa é uma escolha objetiva sua, passar as férias deste fim de semana? Passar este fim de semana com tranquilidade em Cartagena? O capital me limita. Essa é uma análise que ele traz e que eu acho curiosa. Por quê? Porque aqui eu não estou discutindo a questão do capital. Esqueça, eu só estou utilizando o conceito de liberdade em Marx, tá? Que é a escolha a partir de opções reais. Quais são as opções que você tem de escolha dentro das redes sociais? O que é que você pode escolher na rede social? O que lhe agrada mais? A gente acredita que seja isso. Mas veja só, mas aí nós voltamos à seguinte situação. Dentro do processo, aspas, da indústria cultural, nós somos o objeto, nós não somos o sujeito.
Então você tem que as informações todas são jogadas e você faz um processo de seleção. Eu digo para você um outro detalhe, a maior liberdade de um homem está onde? Em ele saber e ter a certeza que ele pode dizer não. Sim. Essa é a maior liberdade que Sim. eu tenho, é dizer não, não vou fazer. Essa é a ideia básica que você tem. Mas o que nós encontramos hoje é que você está sujeito à quantidade de informações que recebe, você está imaginando que você está fazendo as suas escolhas, mas você não está. Qualquer coisa que você hoje começar a procurar, daqui a pouquinho começa a chover informações sobre aquilo que nós temos que você acabou de ver. O que eu digo para você hoje é o seguinte, nós estamos vivendo um momento onde as redes sociais nos criaram uma vida perfeita que passou a dar a impressão que é o modelo a ser seguido. Aham. E a perfeição não existe ninguém 100% feliz, não Claro, existe claro, essa claro. ideia. Mas o que nós estamos vendo é essa projeção que você faz. Essa projeção que você faz, o outro lado representa para você uma performance. Mas então, é aí que eu quero chegar com esse debate da história de liberdade. Para mim, as redes sociais atuam no movimento contrário ao movimento democrático. As Sim, redes porque sociais... você só tem nichos, você só tem grupos. Exato, na minha opinião, as redes sociais trabalham com a dissolução da liberdade do indivíduo. Apesar de liberdade ser um conceito quase agnóstico, né? Porque a gente não tem experiência real de liberdade. Mas veja bem, vamos pegar exemplos objetivos. Quando você cria sua conta no TikTok, você cria ali, perfil bonitinho, ele pede para você quais são suas áreas de interesse. Aí você coloca, Sim. clica ali suas áreas de interesse. E aí você parte para usar a plataforma. Depois dos primeiros 3 vídeos que você usa, o 4º vídeo que ele te entrega é de uma moça jovem seminua dançando. Ele já te dá uma opção. E depois que você passa mais 3 vezes, ele joga de novo isso. E mais 3 vezes ele te joga novamente isso. Por quê? Porque aí ele não está te facultando a escolha. Ele está induzindo Ele você. está dizendo, olha, é isso aqui que você tem que ver. consuma isso aqui. Mas é isso aí. Aí por isso que eu digo, as pessoas ficaram viciadas naquilo que seria a internet. A internet hoje passou a ser um vício. Porque você tem que nós não aceitamos a opinião diversa da sua, você só convive em grupos que pensam igual a você está tentando homogeneizar a sociedade. É o processo conhecido como flattening. Você está deixando todo mundo igual, porque daí você só participa dos seus iguais. É você com os seus iguais, todo mundo comungando com a mesma ideia. O que nós não estamos tendo, por exemplo, os livros, existem N livros que também não valem absolutamente nada. Agora, ninguém critica o livro, por qual motivo? Você tem que buscá-lo, você vai comprar, é uma opção sua, e as redes sociais estão tudo aí disponível e ao mesmo tempo dispersas para você. Pois é. E, cara, já tem, nossa, Tem, tem uma veja lá. galera falando ali. Vamos ver. Quem obtém para si um aparelho de conectividade e paga pela sua internet tem o direito de se expressar como quiser na web. Para isso, comercializam celulares. A opinião é um valor. Fechou. O Adriano disse, isso se chama inveja, prof. A Maria Cristina Novo, toda essa exposição traz sentimentos de incapacidade. Boa. O Adriano Bonfim mandou, o próprio algoritmo direciona para quem tem mais audiência. A sensação de que só você é infeliz, que todo mundo consegue tudo. Como fica o excesso da internet. O Bauman afirma que há 2 valores absolutamente indispensáveis para uma vida feliz. Um é segurança, o outro é liberdade. Existe isso nas redes sociais? Pois é. Adriano? O Walter perguntou veja se só. vai ficar livre, vai ficar no site. Vai ficar lá? Vai ficar. no site? Pode responder o que você E, fala. por exemplo, quando ele disse ali uma questão da segurança ou da liberdade, a segurança nas redes sociais hoje, nós sabemos que ela tem certo limite. Até porque, se você observar, foi feito um tipo de um projeto em várias capitais do mundo, onde as pessoas iam falar com videntes. Viu isso ou não? Não. Não, você ia conversar com videntes. Tinha um vidente, alguns com uma bola, que ele acionava com o pé, a bola iluminava. Outros com cartas, aí a pessoa preenchia um pequeno cadastrinho, entrava... E o cara começava a dizer, olha, você tem vontade de comprar uma casa. Nossa, estou vendo aqui que você sonha ter um carro X. E as pessoas iam se envolvendo com aquilo. E o cara fazendo uma previsão, nossa, seu sonho é ter um curso superior. Nossa, ai, você procura um relacionamento sério. Ai, que pena que você perdeu uma pessoa querida. E aí, de repente, quando a pessoa ficava envolvida com tudo aquilo, eles abriam uma tela ao fundo e estavam as pessoas nos computadores.
Eles pegavam as informações e entravam na rede e pegavam todas as páginas sociais das pessoas e o cara tinha um ponto no ouvido. Ele ia lendo o que você escreveu. Agora, algumas pessoas sentavam aí e não acreditavam que ela tinha colocado aquela informação. Ela não vê a informação que ela coloca, ela simplesmente vai se expondo. Porque várias outras pessoas vão se expondo, como eu disse agora há pouco, uma celebridade vendendo a água que ela tomou banho. Então, segurança mesmo nós não temos. Por qual motivo? Alguém controla a rede. Se alguém controla a rede, você não teria o segredo dessa rede? Você vai fazer um sistema que nem você sabe como burlar? Não existiria isso. Toda a informação que você colocou, ela é completamente disponível para qualquer um. Por isso que às vezes você pega, por exemplo, aí no seu celular, nos seus computadores, nós temos, alguns têm até 12 trilhas de auditoria. Então mesmo que você seja um expert, você consegue chegar em 5 delas para deletar. Por isso que às vezes alguém comete um delito, os policiais pegam os aparelhos eletrônicos dessa pessoa, os seus celulares, eles conseguem descobrir coisas que foram deletadas. Porque nada some assim. Você deletou alguns caminhos, o sistema todo está disponível. Então, como ele está todo disponível, é uma situação fácil que você está se expondo. Nós tivemos um caso de um assalto em Curitiba, onde o cara simplesmente seguiu uma pessoa que ia na sua frente, porque ela mostrou no carro dela aquela família, lembra aquelas imagens de família feliz? Lembro. Ela mostrava uma moça e um passarinho. O que o cara imaginou? Uma moça e um passarinho, vamos seguir, ela mora sozinha e tem um passarinho. Qual é o perigo que ela representaria? A não ser que ela tivesse um condor na casa dela, que fosse uma ave de ataque. Caso contrário, não. Aí quando o cara foi preso, ele disse, não, eu apenas segui o acaso. Que é o famoso punguista, é o oportunista. Ou seja, você mostrou o que é a sua família, você contou o que é. É o que você faz nas redes sociais. Você não conta tudo na rede social. Então a segurança e essa questão da insegurança que nós temos e a própria liberdade de você se expor, Adriano, é que faz com que você muitas vezes passe às outras pessoas uma informação que não deveria. Essa que é a ideia. Por isso que nós temos hoje, criando-se uma geração de jovens de 16 a 24 anos extremamente frustrados. Frustrados em relação a quê? Como você disse agora há pouco, as viagens maravilhosas que você está vendo, aquele esplendor que você vê, quer dizer, lá é tudo muito bonito, só você vive a realidade. Então nós temos uma realidade alterada, uma realidade, um mundo virtual que nós estamos buscando. É uma percepção distorcida, claro, né? Eu que vejo muita claro frustração, assim, pessoas que têm a minha idade, por exemplo, Li. Por quê? Porque existem muitas propagandas hoje daqueles cursos milagrosos para você ficar rico. Rico! E a pessoa fala assim, porque eu tenho 30 anos, mas eu me aposentei com 22. Isso. Porque eu desenvolvi não sei o que lá, e eu aqui já estou milionário. Aí é só você fazer uma interpretação lúcida. O cara se aposentou com 22, está milionário, mas precisa vender um curso para você? Pois então. Qual que é a lógica disso? Nenhuma. Eu fiquei rico fazendo isso e agora, porque eu sou uma pessoa boa, eu quero ajudar você a ficar rico também. Para que aí a minha fortuna já não valha tanto quanto valeria antes. E na visão capitalista e de um mundo colonial, qual é a impressão que nós temos? Que o rico não trabalha. Então ele quer mostrar a ociosidade. Tanto é que qualquer um que você conversar, a primeira coisa dele, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu paro de trabalhar. A ideia que você tem de que o rico não vai trabalhar. E é exatamente o oposto, os ricos trabalham e muito. Logicamente que ele não tem o serviço braçal, que é uma coisa óbvia, mas essas exposições todas que você tem um rapaz que eu já trabalhei num curso que eu fui dar num outro estado, não vou dizer o estado, daí vai pegar na cara, porque ele está em todas as redes sociais, mostrando o esplendor da vida que ele leva, trabalhando com aquilo que seria uma bolsa de valores. Eu o conheço. Não é aquilo que ele mostra. E detalhe, se fosse realmente aquilo tudo que ele mostra, ele não estaria vendendo aulas como eu também vendo. E aí vejam só, por qual motivo? Se você pegar hoje os dados da Comissão de Valores Mobiliários, 6% de todos os investidores em bolsa conseguem ganhar dinheiro. 6%. 6%. E a média de ganho no último ano não chegava a R$5.000 de média mês. Então percebam, mas são dados que as pessoas não veem, elas só veem o glamour que outra pessoa nos mostra. A ideia básica é essa. O que eles chamam de pitch de venda. Você faz um pitch de venda para deixar a pessoa encantada. Exatamente. Olha lá, o Raimundo mandou para nós. A própria liberdade de expressão nas redes sociais também é cerceada pelos donos dessas redes. Vários blogs não são monetizados e até tirados do ar quando falam verdades inconvenientes.
bar. Eu digo uma coisa assim para você, isso acontece em qualquer lugar, fechou? Ou não? Olha, vamos fazer um comentário sobre isso. É que blog... Montagem com Ferrari, mansão com piscina. É verdade. A Vandressa mandou a real. É isso aí mesmo. Tem um amigo que é corretor de imóveis, ele falou, cara, o que chega de gente que quer alugar aquela casa mais cara por um dia para fazer vídeo... Vou contar uma para você. Você pode passar o day use no Hotel Copacabana Palace. Mas você pode frequentar a piscina e o bar da piscina. A coisa mais comum, as pessoas chegam lá com vários biquínis diferentes, com várias bermudas diferentes, várias roupas diferentes e passam o dia se fotografando em vários momentos do bar e da piscina, com roupas diferentes, e aí ela vai postando no decorrer do mês os momentos em que ela passou no Copacabana Palace. Para parecer que ela passou o mês todo lá. É isso aí, ó. Isso aí. Mas respondendo aqui o Raimundo, nesse caso, em relação a desmonetizar blog, coisa dessa natureza, isso aí não é necessariamente a rede social, né? Porque o blog é uma página da internet. E aí existem algumas leis sobre o uso de blogs, né? E também sobre dispersão de informação. Quando elas são suscetíveis a crime, eles são obrigados a desmonetizar. Isso é fato. Quando induz a... Vamos lá, o Éder falou: ofender é diferente de se sentir ofendido com algo. Quem ofende pura e simplesmente é sim um agressor. Mas falta bom senso a algumas pessoas que acham que tudo é ofensa. Mas a gente está trabalhando uma instância particular, né? Não sei, na verdade, do que eles estão falando nesse caso. Mas você tem que entender o que é que o direito civil brasileiro considera como ofensa. Porque nós estamos falando, por exemplo, de honra subjetiva. Honra subjetiva é o que o indivíduo considera. Porque é subjetivo. A subjetividade fica terrível, né, cara? Você tem, por exemplo, agora há pouco colocaram ali sobre o filme Top Gun. Top Gun, eu não li esse comentário, mas você viu, né? Mas você colocou o filme Top Gun ali, que apareceu alguns movimentos dizendo que ele está sendo acusado de muita testosterona no filme. Mas vejam só, nós estamos às vezes criando regras para algumas coisas que, cara, tem coisa que não tem lógica na minha visão. Tem coisa que não tem lógica. Essa intensa exposição que nós temos faz com que, em vários momentos, aquilo que seria uma coisa simples e fácil de ser resolvida, tome uma proporção muito grande. Qualquer comentário que você faça, na sequência surgem várias pessoas que defendem. De repente vem um que vem com um pensamento que às vezes não tem absolutamente nada a ver e a discussão volta para aquilo ali. E de repente começam a discutir aquilo que não tinha nada a ver com aquilo que você estava falando anteriormente. Claro, eu postei esses dias uma imagem em que havia um erro de concordância que estava engraçado, e eu falei, eu acho muito legal como a língua portuguesa é produtiva. E o erro era assim: por favor, não colocarem os pés na geladeira. E aí, depois de vários comentários, começaram: mas eu acho um absurdo você dar risada da pessoa, mas a questão não era essa. Mas é que agora eu não posso mais fazer um post mostrando um erro. Porque quando eu posto algo mostrando um erro, alguém encara aquilo como uma forma de ofensa. Ofender alguém. É terrível a maneira que nós estamos vivendo hoje dentro de uma linha do politicamente correto, né? O politicamente correto é uma linha muito tênue, às vezes, entre aquilo que realmente é ofensivo e coisas, às vezes, que você tem algumas situações que beiram o ridículo. Claro. Algumas situações, elas beiram o ridículo. Porque você está dentro desse momento hoje, nessa grande exposição que nós temos, um dos problemas dessa intensa exposição é que você se sente intimidado com tudo. Tudo nos intimida. Às vezes a maneira como você vai falar, você pode simplesmente ser cancelado, ou de repente você tem um monte de gente comentando, o medo do dislike. Esse medo do dislike, para algumas pessoas, é extremamente frustrante que você possui. Mas ao mesmo tempo você se sente compelido a sempre postar alguma coisa. Claro. Eu me lembro, eu tenho um curso voltado para professores, né? Que é para dar aula online e tudo mais. E aí eu faço esse comentário, que o profissional que hoje está fora das redes sociais, ele acaba se anulando no mercado, ele acaba ficando aquém do mercado, porque hoje praticamente
muito da reputação do indivíduo acaba sendo mensurada pela rede social. Mas não é uma era de mediocridade que nós estamos vivendo? É claro. Isso é uma era de medíocre que nós estamos vivendo. Você vai ficar baseando, então, como referência, aí quantos likes eu tenho, quantos eu não tenho, porque existem umas situações muito simples, e eu conheço de pessoas que às vezes postam alguma coisa, e se você, aspas, não curtir, ela te cobra. Por que você não curtiu? É um troço completamente fora da casinha, Mas cara. hoje as pessoas valoram o conhecimento não pela quantidade de estudo, mas pela quantidade de interações. Então, por exemplo, o Oliveira vai lá e posta alguma coisa sobre história, certo? Ou você assiste a um vídeo em que a pessoa falou uma abobrinha. Você fala, olha, eu não tô querendo ser... Inclusive você vai com educação, ó, não quero ser descortês e mas eu gostaria de dizer que você errou aqui. Aí a pessoa que fala... Que é louca. Olha, o cara aqui tá vindo corrigir o fulano que tem 400 mil indivíduos seguindo, e quem que é o Oli? O Oli tem 3 pessoas que o seguem, mas você tem uma formação que permite isso. Cara, o teu diploma, a tua formação não vale nada. Não valem nada. Porque nós temos hoje uma dificuldade de ouvir, cara. Nós falamos muito, mas nós ouvimos muito pouco. Nós temos simplesmente o discurso de autoridade. É um direito nosso falar qualquer coisa, faz parte do jogo. E todo mundo pela sua própria liberdade, mas todo mundo se vê na condição de que ele fala como autoridade no assunto. Claro. Então dá a impressão que ele conhece a fundo aquilo ali. E o conhecimento às vezes é eminentemente superficial. Vamos ver. O Adriano falou, nas redes sociais, qual a verdadeira inteligência coletiva? Primeiro que eu parto do princípio platônico que a coletividade não é inteligente. É porque na coletividade é difícil você expressar o que você quer, né? Porque é mais fácil você convencer 10 mil do que um. Porque um questiona. 10 mil não. Você não vai levantar a mão no meio de 10 mil para dizer, olha, eu acho que isso aí está errado. Exemplo muito fácil, os grandes discursos que os ditadores autoritários faziam, como entre eles Hitler e Mussolini, era para uma grande multidão. Porque no meio da multidão eu tenho os meus partidários. E os meus partidários inibem aqueles que eventualmente vão fazer oposição ao que eu estou falando. Ninguém vai levantar a mão para dizer que você está errado. Exatamente, como nós temos nas pequenas igrejas de salão hoje, muitos obreiros estão esparramados no grupo para que de repente no meio de algum evento eu grito amém. Você naquele embalo, você também vai. Claro. Então isso faz parte do processo. O Sérgio Verona perguntou, a rede social, né, as redes sociais podem ser consideradas como uma das causas da depressão, suicídio? Já. Aquela moça que eu disse nos Estados Unidos, ela se matou porque ela estava dentro de uma rede social e o número de dislikes e a maneira como foi feita uma forte oposição a ela por um comentário, claro que ela já tinha um precedente de depressão, mas aquilo agravou. E a depressão hoje acabou criando para nós exatamente isso. Nós temos hoje indivíduos que ficam depressivos de acordo com o comentário que ele vê nas redes sociais. Aquilo que é postado em relação a ele. Então você vai sempre tentando agradar, essa é a ideia. E você tenta agradar e se coloca numa posição que você está disponível o tempo todo para todo mundo, para que todo mundo possa partilhar daquilo que às vezes é uma coisa só sua. Mas se você não mostrar aquilo, que graça tem? Como é que eu vou viver feliz se as pessoas não sabem a maravilha que eu estou vivendo? Então essa que é a ideia que você acaba tendo hoje. A exposição sua é muito grande. O seu filtro de felicidade, inclusive, passa pela aprovação do outro. Exatamente. Você criou, então, uma dependência daquilo que seria a própria rede social. Por exemplo, o brasileiro hoje está passando 59 horas por mês na internet. E desse tempo, quanto é que ele trabalha? Pois então, em algum momento, ele está dormindo menos ou ele está trabalhando menos. Porque 59 horas, se você pegar alguém que trabalha 6 horas por dia, ele trabalha 120 horas na semana. Se trabalhar 8, trabalha 200 horas na semana. É isso? Acho que mais ou menos isso. 8 horas por dia, 40 horas, 200 horas no mês, né? Então, quase 200, 180, dependendo se é 4, 5 semanas. Mas enfim, mas 59 horas ele está conectado. É um número assustador. Por exemplo, aqui eu achei interessante um dado que eu peguei aqui, tá? O país mais conectado do mundo é as Filipinas, com 10 horas e 56 minutos ao dia.
A pessoa passa 10 horas e 56 minutos do dia dela conectado. Caraca. O brasileiro tem hoje 10 horas e 8 minutos. É tempo, hein? 10 horas e 8 minutos. A média mundial é 6 horas e 54. E o mais curioso é, a menor exposição e o menor uso do mundo está no Japão, com 4 horas e 25. Quer dizer, o mundo da tecnologia é quem menos usa horas ao dia na internet. Agora, 10 horas ao dia, se você tem um dia de 24 horas, sobraram 14. Dessas 14, se você dormir 8, sobrou 4, mas você trabalhou 8, então você dorme 4. Ou você está usando no serviço ou você não está dormindo. Aí que eu digo, quando nós entramos no processo educacional, qual é o problema que nós vemos nas escolas, nas primeiras aulas da manhã? É o aluno com sono. O aluno com sono, dormindo na sala. Porque a nossa aula começa errado, 7h15 da manhã. Está errado esse horário. Ninguém vê isso. Quer dizer, só vem todas as estruturas que são ruins na escola, mas ninguém vê que o horário é errado, o horário que está começando. Por quê? Porque o cara não foi dormir 10 horas. Ele não foi dormir. Então é um número simples, 10 horas. Sobrou 14. Se o cara ficar na escola 6... sobrou 8, dessas 8, e daí? Onde é que ele está vivendo? Então essa que é a situação que nós estamos hoje participando do mundo. Ou seja, está todo mundo numa dependência tão grande que nós estamos criando gerações de uma dependência da internet e de uma frustração muito grande. E o metaverso? Que vai ser outra situação, que você agora está acrescentando a essa sua realidade um outro metaverso, que era o Second Life que nós tínhamos anteriormente, que havia os avatares, não é assim? Era a ideia do avatar. E agora você está criando um outro mundo, onde logicamente ali já começaram a aparecer alguns problemas, de gente vendendo coisas que não existem, que realmente não existem, mas não existem nem no metaverso. Quer dizer, já criamos o golpe. E o cara que mais cai no golpe na internet no mundo é o brasileiro. O cara que mais tem prejuízo no mundo é o brasileiro com golpes na internet. Porque ele acredita piamente que ele foi realmente o sorteado. Ele acredita piamente que o banco mandou para ele um e-mail, que a Receita Federal mandou para ele uma mensagem. Ele acredita nisso. Agora, por que ele acredita? Porque ele é inocente? Não, porque nós não temos uma educação no banco escolar que nos ensine a lidar com a internet, com o excesso de informação e com a própria informação. Nós não aprendemos isso na escola. Ninguém ensina para você. Aí você tem o quê? Você vê todas aquelas coisas chegando e você acha que aquilo realmente é só para você. E você acredita naquilo. Eu tenho uma opinião sobre o metaverso que eu acredito que num intervalo talvez de 40 anos, o metaverso seja a causa de um colapso das relações sociais. Um colapso para ensejar um passo atrás nas relações sociais por causa da grande depressão que o metaverso pode gerar entre os indivíduos. Primeiro, a necessidade do ingresso do indivíduo no metaverso e a necessidade de que ele tenha uma vida dentro do metaverso. Hoje nós temos uma boa parte da nossa vida regulada pelo virtual. Sim. E nós achamos que somos nós que comandamos a máquina. Mas é o contrário. É a máquina que orienta a nossa vida. Só que hoje nós não temos essa percepção com tanta clareza. A partir do momento em que nós ingressarmos no metaverso de fé e fato e passarmos grande parte da nossa vida no metaverso, nós teremos plenamente a consciência de que o que controla a nossa vida hoje é o virtual e a máquina. Mas eu acredito que talvez a geração dos meus netos ou bisnetos quererão romper isso, porque nós vamos chegar a um limiar tal de impessoalidade que eu não vou mais reconhecer a pessoa que está comigo. Eu não vou mais reconhecer o indivíduo que está comigo. Porque no metaverso você reconhece os avatares, você reconhece virtualmente aquilo que tem algum valor para você. Mas, objetivamente, realmente, nós paramos de dar valor objetivo para as pessoas. Então nós vamos chegar a um momento em que a sociedade não vai mais entender o outro físico como outro dotado de valor, de importância, de uma vida e coisas dessa natureza. Aí veja só. É uma profecia apocalíptica? É aquele efeito bolha. Nós estamos vivendo numa bolha porque nós só convivemos com pessoas que pensam como a gente. Nós não aceitamos mais a diversidade. Nós não aceitamos a diversidade. A diversidade não pode existir. Ou você comunga com a minha ideia, então nós vamos tirar você do grupo.
ou você concorda com o que eu estou falando, ou eu saio do grupo, é o que nós estamos vivendo hoje. Agora eu digo assim, essa noção de que você vai viver num mundo virtual, ainda digo para você assim, qual é o grande problema que nós estamos tendo hoje, é que nós estamos vivendo e criando uma geração de doentes. Isso é fato. Isso é fato. Pela intensa exposição que você tem. 59 horas por semana é muita coisa. Olha o que vem lá. Vamos lá. Felicidade só é real quando compartilhada. Essa frase nunca fez tanta lógica, apesar de que não foi escrita nesse sentido. Pode o Raimundo ser. disse, isso é um estado de vigilância total, ninguém pode falar mais nada. O Éder disse, professor, ele não contabilizou o tempo em que dormimos com o celular ligado na mão, né? Os 10 são só uns 8. A Maria Cristina disse que produz endorfina e serotonina conectar-se com a internet. Ai, ai. Logo mais vão criar algo semelhante a uma Matrix. Uhum. A Maria Cristina disse, dá prazer fazer isso, né? Uhum. Adriano Bonfim mandou, já tem compra de terreno no metaverso, isso é verdade. Já tem. Terreno, roupa, tudo isso já. Tudo. Fica dependente mesmo. E é o que eu falei, quando a Vanessa disse que vão criar algo semelhante a uma Matrix, já existe. Já tem. Isso a rede social é uma Matrix. Já tem, isso é fato. Você tem o seu perfil lá, você vive lá. Nós estamos numa Matrix, só não estamos com a nossa cabeça conectada lá. Por enquanto, né? Por enquanto. Até o Neuralink. Eu acho que sim, né? O melhor é ter um grupo da quinta série. O grupo da quinta série é louco, né? Aqueles grupos de WhatsApp que você tem que só sai bobagem, né? Cara, mas eu vejo assim, ó. Eu tive vendo essa semana o que a internet tem causado nas pessoas. Tremedeira, taquicardia, a postura dos indivíduos está ficando ruim e distúrbios que você tem alimentares e de relacionamento. Você já ouviu falar da síndrome da notificação fantasma? Não, essa eu não Síndrome da notificação fantasma é algo que desperta nas pessoas quando nós utilizávamos muito o celular com o áudio ligado, né, com o som, o toque, e com o recurso de vibrar. Uhum. Porque quando chegava uma mensagem, você sentia vibrar na perna. O celular no Fica bolso, louco, você fica louco, o cara fica louco se não atender. Então, a síndrome da notificação fantasma é você tá ali parado, você sente que o seu telefone vibrou, mas você puxa e não vibrou. Não tem notificação nenhuma. Só que você tem que ficar o tempo todo para ver se você tem uma notificação, porque você tem a sensação de que chegou a notificação. Cara, mas é porque nós estamos expostos de uma tal maneira, cara, e nós estamos vivendo um mundo, na realidade, que não é o nosso. Essa que é a grande verdade que nós estamos tendo hoje. Ou seja, você tem que estar mostrando toda hora para as pessoas, recebendo informação a toda hora, e aí grande parte do tempo que você passa é procurando ou entretenimento, ou procurando o que eles dizem notícias, ou procurando bobagens. Mas agora, bobagens de entretenimento, qual é a linha tênue que separa uma coisa da outra? Oli, mas eu vou te falar uma coisa. Talvez estejamos vivendo num mundo em que seja o nosso, mas que nós relutamos em aceitar que seja isso. Porque eu e você, talvez... Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar o tempo todo vendo o que as pessoas estão fazendo. Também não, eu não perco meu tempo. Mas eu conheço muita gente que ama fazer isso. Ama fazer isso. E conheço alguns Talvez também. nós sejamos aqui os indivíduos que sejam os desviantes. Eu digo assim, até a gente falar sobre rede social e falar internet, cara, para nós fica um troço muito louco, porque nós não... veja só, o problema do uso da internet é tão intenso e uma coisa tão maluca que é como se fosse hoje considerado um vício, que a pessoa diz, não, mas eu não faço isso. É como o viciado em droga. Exato. Ele sempre... ele só usa socialmente. Eu paro a hora que eu quero. Eu uso apenas o suficiente. O cara está tendo hoje de dependência do uso da internet. É o troço louco, cara. A quantidade de traições aumentou de forma gigantesca por causa do uso das redes sociais. Claro. Lembra daquilo que você dizia? A pessoa não conversa com o seu companheiro porque está fazendo o quê? Conversando com gente que considera mais interessante. Claro. Vou dar um outro exemplo para você. Eu tenho um amigo meu, não vou dizer o nome dele aqui por questões óbvias, ficaria muito chato para ele, mas ele sabe, se ele estiver vendo, ele ver depois, ele vai saber que é para ele que eu estou falando isso. Vamos definir um nome aleatório. Carlão. Carlão.
e o Carlão saíamos para almoçar. Aí vamos lá, pegamos a comida e coisa e tal, sentávamos aqui, o Carlão sentava aqui, colocava o celular e de vez em quando ele falava alguma coisa comigo, né? Muito bem. Uma vez nós saímos, ele fez a volta, parou, sentou numa mesa, catou o celular, pôs aqui, eu sentei em outra. De repente ele parou, fez assim, tipo, cadê? Pô, o que você está fazendo aí? Pô, tô comendo sozinho, você tá com o celular, fica com o celular, eu vou comer aqui. Ele falou, não, cara, vem aqui. Eu falei, não vou. Ele pegou o prato dele, foi lá, falou, então desliga. Não, só vou ver um negócio. Eu peguei e fui para outra mesa. Ele aprendeu, quando ele almoçava comigo, ele desligava. Aí uma outra situação. Um dos meus filhos, na época, namorando, veio uma moça em casa, a namorada dele na época, ela sentou à mesa para almoçar, catou o celular e colocou do lado. Eu virei para ela e falei assim, filha, aqui em casa o celular, na hora do almoço, fica lá. Na mesa, não. É uma regra minha de um velho chato? É, mas na minha mesa não tem celular. É, mas é o que a gente faz em casa Na também. minha mesa não tem celular. Nós vamos sentar na mesa para almoçar. E na mesa você quer conversar? Conversa comigo, então. Fala para mim, eu falo para você, você fala com o outro, você fala com o outro. Eu converso com a netinha que está ali, mas não tem celular na mesa. Nós vamos para o restaurante, é sem celular. Sentamos eu, o filho, lá, sentamos ali, mas não tem celular. Se eventualmente aparecer alguma coisa que você quer ver, perfeito, está ali, mas nós não estamos ali para ver o celular. Exato. Então, mas as pessoas têm medo até de falar. Na época, nossa, me olharam com a cara feia, quando eu contei, falei, não, mas é a regra do jogo. Se você não diz para as pessoas o que é que elas devem fazer, elas não sabem o que elas vão ter que fazer. E agora nós vivemos na hiperconexão, porque agora não é mais só o smartphone. É o smartphone, é o smartwatch. Não, tá tudo no relógio, é tá aquele aqui. fone que fica contigo o tempo todo. É assim que funciona. E eu, assim, eu não posso dizer que eu não sou refém dessa parada, porque eu tenho todas essas coisas, mas, por exemplo, o smartwatch eu parei de usar, porque me desesperava. Eu ficava o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó. É louco, cara, você tá louco. Você vai ficando maluco. Você tá louco, aí não. Ainda tô fora. Mas detalhe, como agora há pouco eu cheguei, eu tinha perdido as minhas senhas. O Carlão que saiu procurando as senhas para mim, para que eu pudesse entrar nas redes sociais. Agora veja, já nem a senha comigo tá, porque eu troquei de telefone e foi embora. Mas o Carlão tinha, é a salvação, entendeu? O que veio lá? O William falou, acho que fiquei maluco ou virei gente quando não estou estudando, estou aprendendo com o professor Pablo nesses bate-papos. É isso aí, cara. Legal, cara, ficamos felizes com isso. A Vandressa disse, meu celular fica direto no silencioso, é ótimo. Opa. Professores, eis a questão com a salvação para nós réis mortais. Não há salvação, Adriano Bonfim. Isso é uma nova forma de sociabilidade que tem seu início, seu meio e seu fim. E as coisas funcionam dessa forma. Mas tudo tem que ter o caminho do meio, já dizia Buda. O caminho do meio. Por qual motivo? Água em excesso faz mal. Concorda comigo? Concordo. Água nenhuma faz mal. Água em excesso também faz mal. E todo mundo recomenda, beba água. Mas em excesso também faz mal. O que nós temos que saber é o limite dessa parcimônia, é o limite que você pode usar ou não. É uma ferramenta fabulosa? Claro que é, nós seríamos uns imbecis se nós falássemos que não. Mas você tem que saber usar. Essa que é a ideia. O nosso problema está em não sabermos usar. Nós estamos nos viciando em. E quando você tem que isso é um vício, o vício é prejudicial, independentemente do vício que seja. Concorda comigo ou não? Exatamente. O sexo em excesso também é vício. É claro. E não é divertido? Muito bem. Mas em excesso, ele também passa a ser prejudicial. Claro. Então a pessoa perceba. fica sem energia. Exatamente. Como eu, fraquíssimo. O Oli tem toda a razão. O celular é um acessório que não será usado na Exato. refeição. Fechou. Isso já é um grande caminho, cara. A Daniele Correia disse, queridos professores, eu não tenho paciência com as redes sociais, não gosto, vejo muito pouco. Às vezes penso que eu sou de outro mundo. Não. Não é não. Talvez pode ser que você não seja uma pessoa afeita àquele tipo de comunicação. Exatamente isso. Eu digo às vezes assim, por exemplo, esses reality shows, eu não suporto aquilo. Olha que legal que o Raimundo falou. Há bares em que estão pedindo para os clientes deixarem os celulares em lugares específicos. Raimundo, tem um bar em Curitiba que o copo não tem um canto. O copo, por exemplo, ele vem aqui a base do copo. O copo tem um cantinho assim, ele tem um cantinho que você teria que apoiá-lo no celular. Ou você segura o copo ou você segura o celular. Porque se você pegar o celular, o copo não para. Que legal! O copo não para. Ou seja, pro cara, ou ele escolhe o que ele quer fazer.
Então ele vai ficar com o celular, ele não bebe, porque ele não consegue mexer com uma coisa ou outra. Olha que louco. Faz 2 semanas eu celebrei um casamento, o casamento do Cris, do nosso grupo lá. Eu celebrei o casamento do Cris. E aí, a primeira coisa que eu tive que falar como celebrante Desliguem. foi: os noivos gostariam de pedir que todos desliguem os celulares, não filmem e não tirem fotos, porque nós temos fotógrafos e gente para filmar. Exato. Aproveita a cerimônia. Quarta-feira, eu fiz a apresentação do evento de um baterista que veio aqui para Cascavel, Aquiles Priester, e o pedido dele foi o mesmo. Se vocês quiserem assistir ao show, Desliga. desliguem os celulares e não filmem o show. Você vai no cinema, pra que o celular? Desliga o celular. Será que é um troço tão importantíssimo assim que você não pode ficar 1h30, 2 horas desconectado? Você não pode parar? Então, se realmente é um troço muito importante, então não vá ao cinema. Fique em casa. Esse é o grande. Fique em casa. Por exemplo, qual é o grande pepino que nós temos em sala de aula? É o uso dos celulares. Então, o que eu sempre faço? Todo início de ano, eu tiro os meus minutos iniciais para dizer quais são as regras do jogo. Eu sempre deixo muito claro o seguinte: se você não diz para a pessoa o que é que ela deve fazer, ela não sabe como proceder. É claro. Você deixar muito claro quais são as regras do jogo. Pode celular? Não. Eventualmente, se eu pegar você ou conferindo 1 hora, eu não vou pedir para você ir embora e não vou fazer um escândalo, mas ele sabe que ele está errado. E essa semana aconteceu um troço muito gozado em sala, cara, mas muito gozado. Tinha uma menina sentada ali e ela estava com o celular. Ela estava com o celular, eu estava terminando a minha explicação e eu virei para ela e falei assim: filha, você está no celular? A reação dela foi tão fabulosa de justificativa que me deu uma crise de riso. Aí começou todo mundo a rir. Na hora ela levantou o dedinho e fez assim: eu estava, mas agora eu não estou mais. Ou seja, ela sabia as regras do jogo, mas alguma coisa chamou atenção. Mas perceba, ela sabia exatamente qual era a regra do jogo naquele momento. Então você não precisa partir para qualquer outro lado. As pessoas sabem o que deve ser feito. E eu acho, agora falando nesse caso de rede social e educação, eu acho que as redes sociais podem contribuir com o estudo, por exemplo. Lógico, tem muita coisa importantíssima disponível na internet. Eu acho também que o pai permitir que o filho fique com o celular ligado na escola, a menos que seja para ligar para o pai, é um grave erro, porque o celular está impedindo a capacidade de concentração dos alunos. Tem mães e pais que ligam durante a aula. E ele sabe que o filho dele está na aula. Ele liga. E ai do filho se não atender. Isso eu já escutei. Pô, minha mãe às vezes liga, professor, e eu tenho que atender. Agora a mãe não sabe que o filho está na escola? Ela sabe. Então significa dizer que ela também faz isso no seu dia a dia. Ela também atende o celular nas horas indevidas. Ela também telefona nas horas indevidas. Eu dei um curso para professores há uns tempos atrás, onde eu chamei a atenção de uma coordenadora que estava no celular. Durante o curso. Durante o curso. Você comentou conosco. É um troço louco isso ou não? É louco. absurdo. Ela é coordenadora, como é que ela vai exigir depois que os coordenados dela não façam aquilo? Claro. É essa a verdade que nós temos, cara. Senhores, já estamos a 1h10. Você tá brincando, cara? Eu não carrego aqui. o relógio, sério? Aham. Barbaridade, 1h10. cara. Putz. Como vocês sabem, o Picuinha tem a duração de geralmente ali 1 hora, né? E nós vamos agora dar a nossa saudação final e já dizer para vocês qual vai ser o assunto do próximo Picuinha. Ah, lá. Cada um senta na mesa, cada um liga o seu celular, uma cena hilariante. Nem DR tem mais. Exatamente. Nem DR tem É mais. isso aí, Raimundo, nem DR tem mais. O pessoal faz DR pelo celular. Mandando figurinha. Ou então passa a mensagem e fica olhando para a pessoa, né? E se a pessoa não vê, ela fala assim: vê aí, Olha, vê aí. Olha, manda o seu salve pra galera aí. Salve todo mundo aí, um grande abraço para vocês, é sempre muito bom estar aqui, adoro a participação de vocês aí, cada pergunta inteligente, poxa, cara, é muito bom, adoramos sempre. Semana que vem já sabemos? Não sabemos ainda. Já? É só você que sabe então, eu não sei ainda. Nós já vamos saber agora então qual é o tema da semana que vem, qual será? Semana que vem, a partir das 16 horas no Picuinha, nós falaremos sobre homeschooling. Pá! Sério mesmo? Vamos falar sobre isso. Falaremos sobre isso semana que vem. Prós e contras e as nhacas que tiver para falar. Vai ser Prof. sensacional. _ Oli no Instagram, tá? Siga o Oli no Instagram,
Também siga o Ali no YouTube, em todos os lugares. Siga o Ali na rua, quando Me você siga, me estiver persiga. enxergando. Igual o Ali. novela, vá me seguindo. Exatamente. Galera, foi um prazer ter vocês aqui. Lembrando, Picuinha toda sexta-feira. Você que está assistindo, quer anunciar aqui no Picuinha, fica à vontade, manda uma mensagem para nós e nós vamos conversar contigo. Passe esse vídeo para seus amigos, para os pais, filhos, Casas de tolerância. todo mundo, exatamente. Passe para lá também. Tá? Porque nós queremos levar adiante o conhecimento por meio de um debate tranquilo, sem paixões. Sem paixão. Isso é o mais importante. Sem torcida. E faça inscrição no canal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.